Vocês já pararam para se perguntar quantas espécies existem no nosso planeta? Pois é, existe uma infinidade de espécies, e cada uma com sua especificação, com a sua característica ideal. Pois é, existem explicações e teorias muito sensatas que tratam justamente sobre esse tema. Então, segure-se bem na cadeira, aperta bem os cintos, deixa o prato de cuscuz do lado e vamos para a aula! Diretamente dos estúdios Corurugi, medidas extremas para situações extremas. Hoje eu vim aqui gravar com essa iluminação fornecida pelo meu companheiro, meu amigo Gustavo Corurugi. Vim aqui preparar essa aula para vocês. Eu sou o professor Caio Rodrigo, professor de Ciências do 7º ano C. Agradecer o apoio incondicional de vocês que estão participando, estão comentando, estão se inscrevendo no meu canal. Já estou chegando agora nos 31 inscritos, chego já no 1 milhão, Lucas Neto que se prepare. E é isso, nosso tema de hoje é sobre evolução. Nós vamos começar a conversar hoje sobre algumas teorias evolutivas que são importantíssimas para a gente começar a entender como tudo isso aconteceu. Na nossa última aula nós falamos sobre a origem da vida, a origem da Terra e tudo que aconteceu para que a Terra pudesse ter a possibilidade de conter a vida. Mas beleza, chegamos até esse ponto. Agora vamos falar sobre outro assunto, mas que está diretamente conectado com esse. Surgiu a vida no nosso planeta. E agora? Desde o primeiro organismo que começou a ter vida, até chegar nos dias atuais, aconteceram fenômenos diversos. Coisas que a princípio parecem ser muito complicadas, mas alguns cientistas conseguiram organizar tudo isso em teorias que explicaram isso de uma maneira muito fácil. É verdade que não foi qualquer cientista. Hoje eles são reconhecidos não só por esses fatos, por explicar esses fenômenos, mas de ter se debruçado em cima disso praticamente a vida inteira. Pois é, esse conteúdo também não está no nosso livro didático, mas eu estou trazendo um material muito bom para que vocês consigam assimilá-lo bem. Muitos livros, muito material que trata sobre esse conteúdo, traz exatamente como funciona a construção histórica de conceitos sobre essas teorias. Então começa lá falando sobre antes da teoria, que é mais aceita hoje, passa por todas as etapas e finaliza com a última teoria, que eu vou falar sobre cada uma delas nessa aula. Antes de iniciar, eu queria abrir aqui um parêntese muito importante, eu quero que vocês foquem muito bem nisso, tá? Nós vamos falar sobre evolução, que é um conteúdo que é contrário ao criacionismo. Então essa é a nossa primeira teoria, criacionismo, que apesar de ser muito antiga, até hoje ela é defendida muito, principalmente pelos religiosos, pessoas que acreditam na criação, ou seja, que Deus, um ser divino, criou tudo que existe hoje e não aconteceu mudança alguma em todas as espécies desde o início até agora. Essa parte eu não vou me deter, eu não tenho habilidade nem conhecimento bastante para falar para vocês sobre criacionismo e muito menos esse é o nosso foco. Mas eu preciso apresentar para vocês as teorias que são cobradas como conteúdos, que são as teorias evolutivas. Então aqui temos uma dualidade, o criacionismo que fala que tudo é como sempre foi e as teorias evolutivas que falam que os seres, as espécies, elas tiveram modificações ao longo da sua história. Então imagine vocês que a ideia criacionista sempre foi uma ideia muito forte, inclusive ela até hoje existe. Qualquer pessoa que entre em contradição com as ideias criacionistas acaba sendo enxergada de forma crítica, ainda hoje. Então imagine isso lá atrás, ainda no século XIX, quando Jean-Baptiste de Lamarck, ou para os mais íntimos como eu, Lamarquinho, ele começou a seguir um padrão diferente de pensamento que foi contrário às ideias criacionistas. Lamarquinho ele era biólogo, na verdade, ele foi naturalista, como eram chamados biólogos, as pessoas interessadas que estudavam a natureza, mas antes de qualquer coisa ele foi cristão. Então imagine a confusão de ideias que esse cara teve naquela época para tentar pensar diferente dos outros que comungavam com as ideias criacionistas. Pois bem, eu vou trazer vários exemplos, tentar trazer o mais próximo da nossa realidade, para que vocês compreendam como foram essas teorias, como surgiram essas teorias e como elas são aceitas hoje, tá? Começando pelo Lamarquinho. Muito material didático traz a teoria de Lamarck, o lamarquismo, colocando exemplos que sejam fáceis de entender. A maioria deles fazem comparações com animais da África, como girafas e leões. Infelizmente, Lamarquinho também não veio parar aqui no Brasil para estudar nossas espécies. Mas eu vou trazer esses exemplos mais próximos de nós para que vocês compreendam e assimilem bem qual é o conteúdo, qual é a essência da teoria de Lamarck. Então vamos lá. Lamarquinho, ele começou a enxergar algumas espécies, primeiramente tentando entender que aquela espécie sofreu mudanças. Como eu disse, não foi uma tarefa fácil, não foi algo que ele conseguiu fazer isso imediatamente. Até porque, por ser cristão,
Ele acreditava em Deus, acreditava na divindade e acreditava também em alguns fatores defendidos no criacionismo. Mas o fato de enxergar diferente da maioria, o fato de querer enxergar de maneira diferente dos outros, possibilitou que ele criasse algumas ideias que buscaram conceber as espécies como seres mutáveis, se eles se conseguem mudar durante a sua trajetória histórica. Por exemplo, uma das espécies que ele estudou foi o morcego. O morcego é um mamífero aéreo de hábitos noturnos. Boa parte das espécies se alimentam de frutas e de insetos. Algumas espécies são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, e outras fazem bico em algumas séries e filmes que vocês assistem aí na Netflix. Mas uma coisa especial sobre os morcegos é que eles conseguem se localizar muito bem. E eles fazem isso através de um sistema muito desenvolvido de sonar. Na verdade, a visão do morcego é quase nula, ele não consegue enxergar, independente da disponibilidade de luz, seja no claro ou no escuro, ele tem essa deficiência na visão. Mas como eu disse, esse sistema de radar, de sonar, que ele utiliza para nos localizar, ele consegue enxergar insetos muito pequenos até mesmo no escuro. E ele faz isso emitindo sons da sua boca que vão até o objeto, nesse caso a presa, batem no objeto e voltam para ele na forma de ondas sonoras. Quando ele percebe aquelas ondas sonoras voltando para ele, ele consegue compreender que ali tem um objeto, tem um obstáculo ou tem uma presa. E esse mecanismo é tão eficiente que ele consegue emitir várias ondas sonoras ao mesmo tempo e consegue projetar uma imagem verdadeira de como é aquele obstáculo. Então, Lamarquinho ele buscou explicar essa capacidade dos morcegos se baseando em dois fatores, na verdade em duas leis. A primeira que nós conhecemos como lei do uso e desuso e a segunda que nós conhecemos como lei da transmissão das características adquiridas. Bom, vamos buscar entender cada uma delas, tá? A primeira, a lei do uso e desuso, considera que os seres, as espécies, eles conseguem desenvolver um órgão, um sentido ou até mesmo uma capacidade através do uso excessivo desse órgão, desse sentido ou dessa capacidade. No caso dos morcegos, Lamarck dizia que eles tiveram essa deficiência na visão por conta do seu mau uso, já que os morcegos são noturnos. Então, no período que eles estão descansando durante o dia, tem muita iluminação, porém eles estão descansando em locais escuros. E à noite, quando eles saem para caçar, eles não necessitam tanto da visão, já que o ambiente ainda é escuro. Então, por conta do seu não uso, os morcegos perderam a capacidade de enxergar bem. Em contrapartida, os morcegos precisam se alimentar. Então eles precisavam de outro mecanismo adaptativo para conseguir se alimentar sem depender da visão, sem depender de enxergar a sua presa. Então, por algum motivo que Lamarck não sabia explicar ainda, os morcegos criaram uma adaptação intencionalmente, preste bem atenção nessa palavra porque eu vou repeti-la várias vezes, algo que substituísse muito bem a visão que estava deficiente. Ou seja, usando demais essa nova adaptação, eles conseguiram desenvolvê-la. E é por isso que se chama lei do uso e desuso. Usando demais alguma coisa, essa coisa se desenvolve. Usando de menos, essa coisa acaba atrofiando. Então essa é uma possível explicação mais simples que eu posso dar para vocês entenderem a lei do uso e desuso. Então beleza, isso faz muito sentido até, né? Hoje a gente consegue ver vários exemplos que trazem essa ideia para a gente. Por exemplo, alguém que pratica um esporte e treina constantemente aquilo, tem uma capacidade maior de desenvolver aquela habilidade, enquanto pessoas que não praticam aquele esporte não desenvolvem aquela habilidade. Então Lamarquinho ele buscava explicar todas as espécies dessa forma, mas surgiu um questionamento: como é que essas características ficavam presentes na espécie por toda a sua história evolutiva? Aí vem a nossa segunda lei, a lei da transmissão da característica adquirida. Lamarquinho não tinha ideia nenhuma sobre genética ainda, mas mesmo sem saber nada sobre genética, Lamarquinho buscou explicar isso, entendendo que essas características que eram conseguidas durante a vida dessa espécie, durante a vida desse indivíduo, eram passadas para os seus descendentes. Mas aí você pode me perguntar: oxe, professor, então quer dizer que se eu fizer muito exercício, meus filhos vão nascer tudo marombado? Claro que não! Na verdade, as ideias de Lamarck faziam sentido, mas não para tudo. Inclusive, esse questionamento foi um daqueles que derrubaram rapidamente a teoria de Lamarck, porque não tem como justificar isso. Características que são conseguidas durante a vida de uma espécie, de um indivíduo, não podem ser passadas simplesmente para os seus descendentes. Depende de vários fatores. O principal é que essa característica esteja impregnada no DNA, e principalmente nas células reprodutivas, que são essas células justamente que vão se unir para gerar um novo indivíduo. Se isso não acontecer, não tem como a característica ser passada para o descendente. Pois é, as ideias de Lamarck, elas foram derrubadas rapidamente, mas ele nunca pode ser considerado uma pessoa que errou. Na verdade, pela sua coragem de estar no mundo
totalmente criacionista, pensar diferente, pensar além da caixa, é a principal característica que devemos exaltar nesse rapaz. E isso é uma das coisas mais legais dentro da ciência. Além de ser algo que está mudando constantemente, que nada dentro desse mundo científico pode ser considerado uma verdade absoluta, ou seja, uma teoria que é muito aceita hoje pode ser derrubada amanhã, mas Lamarck não estava completamente errado. Hoje sabemos que características conseguidas durante a vida podem sim ser passadas para os descendentes. Um exemplo muito claro disso são doenças como o diabetes e o câncer. São mudanças que acontecem por exposição excessiva a um determinado fator, como por exemplo o câncer de boca, provocado muitas vezes pelo uso excessivo do cigarro. Então a exposição constante daquela substância acaba provocando uma mudança no corpo daquela pessoa. E após a mudança, se essa pessoa tiver um descendente, essa característica pode ser passada para o descendente. Pois é, gente, espero que tenham gostado da nossa videoaula. Qualquer dúvida pode me procurar no privado ou mesmo questionar na própria atividade do Google Sala de Aula. Satisfação enorme poder estar aqui novamente. Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa. Resolva as atividades e não deixe nenhuma dúvida. Próxima semana eu volto com mais uma videoaula. Fiquem todos com o Papai do Céu e até a próxima!